Queres ler? 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 Lê isto. Já sei. Até equacionarias ler, mas teria que ser um autor nacional e verdadeiramente conceituado. Um maior que todos os outros, num patamar que só os eleitos alcançam. O livro que trago hoje é o ensaio sobre a cegueira do nosso Prémio Nobel José Saramago. E o meu conselho para ti é o seguinte: se há livros que até te geram curiosidade, mas andas a adiar as suas leituras, não o faças mais. Nunca se sabe se de um dia para o outro, misteriosamente, não acabamos por ficar cegos. Esta é daquelas obras que nunca poderia deixar de te recomendar, mas confesso que sinto que tenho que ter algum cuidado ao fazê-lo. Porque ao contrário, por exemplo, do episódio passado, em que falámos sobre Alice no País das Maravilhas e eu cheguei mesmo a relatar-te alguns episódios da história, neste caso acredito que faça sentido ocultar-te o máximo possível de informação de forma a não estragar o suspense e o mistério que esta obra tem nela embrenhados. Por outras palavras, se me perguntares qual é a melhor maneira de assumires a leitura deste romance de José Saramago, eu responder-te-ia que, metaforicamente falando, é precisamente às cegas. Sem que tenhas qualquer conhecimento sobre aquilo que se vai passar, sobre aquilo que o autor vai experimentar e sobre aquilo que ele se propõe a fazer-te refletir. Falemos de José Saramago. É bem possível que, tal como eu, tenhas contactado a primeira vez com a escrita deste autor ainda em tenra idade, quando um programa escolar te forçou a conhecer a história do convento de Mafra em troca de uma boa nota num teste ou num exame. Desde aí, talvez até nunca mais tenhas querido ler nada deste autor, que inclusive não respeita as regras da pontuação conforme as que aprendeste na disciplina de língua portuguesa. Pois bem, nesse caso recomendo-te vivamente que elimines esse estigma do teu pensamento e que dês uma nova oportunidade a um dos mais geniais de sempre a escrever no nosso idioma. Aconselhava-te até, se estiveres disposto ou disposta a isso, a espreitares algum conteúdo de arquivo audiovisual que está disponível no YouTube com entrevistas dele. Assiste, por exemplo, ao programa do Jô Soares, em que Saramago é o convidado. Basta colocares no YouTube Saramago, Jô Soares. Eu só gostava que os podcasts tivessem nascido 1 ou 2 décadas antes. Temos, por exemplo, a possibilidade de ver José Saramago num Maluco Beleza a falar durante 2 horas. Creio que bastaria ao Rui Unas apresentar o convidado e colocar-lhe a primeira pergunta e a partir daí Saramago trataria da conversa sozinho. E para ser daqueles convidados que regressa, tipo o Rui Sinel Cortes, que já lá foi para aí 8 vezes. No caso que te sugeri antes, o programa do Jô Soares, notas claramente que o humorista e apresentador brasileiro é ou era um verdadeiro admirador do nosso Prémio Nobel. E então, por que motivo, tratando-se de um escritor, eu estou a insistir na sua oratória? Bom, é que há quem considere que Saramago escreve como quem fala. Mas eu sou mais da opinião que Saramago fala como quem escreve. Numa maneira muito própria, é certo, mas o seu discurso é organizado e fluido, como se fosse uma espécie de guião cuidado dos seus próprios raciocínios. E, se assim é, por que não redigir exatamente dessa maneira? E se viste o episódio 4, em que abordámos o retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, e te recordas de eu ter dito que basta abrires o livro numa página ao calhas e vais certamente deparar-te com travessões, aqui é exatamente o oposto. Nem travessão, nem ponto de interrogação, nem aspas, nem ponto de exclamação. O que não quer dizer, contudo, que não existam diálogos neste texto. Pelo contrário. Simplesmente a forma de escrever deste autor é peculiar a esse ponto. Disse ele em tempos numa entrevista à RTP: para desrespeitar as regras, primeiro há que conhecê-las. Não tenhamos qualquer dúvida que a escrita de Saramago é superlativa e é brilhante. E muito imaginativa. Capaz de envolver o leitor de tal forma que não precisas de visualizar um ponto de interrogação para saber que estás perante uma pergunta, nem de visualizar um travessão para saber que ali se inicia o discurso direto. As falas e os pensamentos são antecedidos por vírgulas e iniciam sempre com letra maiúscula. E basta para que se entenda. Não é o modo tradicional, mas é bastante coerente. E não te preocupes, não perderás muito tempo a tentar distinguir se de determinada frase se trata de uma descrição ou de um diálogo. Pode até parecer estranho, mas desta forma, diferente daquela que te ensinaram, a leitura até se torna mais fluida e rápida. Yes. Go on.
Bem, não tão rápida. Outra coisa muito interessante na escrita deste texto é que durante a sua narração subjetiva o autor utiliza palavras como aqui ao invés de ali, hoje ao invés de naquele dia, nós ao invés de eles e agora ao invés de naquele momento. Ou seja, Saramago descola-se do seu papel de narrador para quase que assumir um papel de personagem que vive os acontecimentos. Mesmo não se tratando de um narrador participante clássico, daqueles que relata toda a história na primeira pessoa. Além disso, e certamente pelo mesmo motivo, Saramago brinca com os tempos verbais. Se a larga maioria das histórias que conhecemos nos é apresentada no pretérito imperfeito e com momentos de pretérito mais que perfeito, a espaços, aqui em Um Ensaio sobre a Cegueira, Saramago introduz-nos muitas vezes o tempo, por exemplo, do presente do indicativo. E até mesmo algumas frases no futuro, nas quais o autor lança mistérios e liberta orações como "mas isso mais à frente logo veremos". Ainda que isto ocorra somente em episódios específicos, como se fossem selecionados pelo próprio para nos dar primeiro a sensação de os estar a vivenciar e só depois a nos comunicar os mesmos enquanto leitores. Quanto aos personagens desta história, deixa-me apresentar-vos. Temos o primeiro cego, o médico, a mulher do médico, a rapariga dos óculos escuros, o velho da venda preta, o rapazito estrábico e o ladrão. Reparaste em alguma coisa de incomum? É isso mesmo, o leitor fica uma obra inteira sem ter acesso aos nomes das personagens, mais uma característica invulgar deste ensaio sobre a cegueira. Até um cão, que a certa altura surge no enredo, passa a ser denominado de Cão das Lágrimas. Não se pense, no entanto, que o facto dos personagens não terem nome, ou nós não sabermos o nome deles, melhor dizendo, implica que não têm personalidades bem definidas. Nada disso. Cada um deles é muito bem estruturado do ponto de vista das suas características e igual somente a si próprio. Outro motivo pelo qual te propus antes que fosses visualizar algumas entrevistas de Saramago é exatamente porque ele tinha algumas opiniões bastante interessantes e mesmo fundamentadas sobre a natureza humana e as suas fraquezas intrínsecas relacionadas muitas vezes com o egoísmo e a competição. Então, esta obra, no meu entendimento, é nada mais nada menos do que a criação de um cenário disruptivo por parte do autor que se inicia através de um acontecimento misterioso e inexplicável. Este cenário está relacionado com a cegueira e culmina com exibições verdadeiramente atrozes de comportamentos humanos. Mas também, sejamos justos, de algumas no exato oposto disso, ou seja, valiosas manifestações de altruísmo e de bondade. Posto isto, é por esta razão que eu interpreto a ausência de nomes nos personagens exatamente dessa maneira, que é, pouco importam as identidades das pessoas. O que importa é que somos todos escravos de determinadas condições da nossa espécie e que tudo fazemos para lhes corresponder. E um cenário adverso é apenas uma desculpa para nos expormos verdadeiramente. Talvez o facto de eu estar a falar de forma tão abstrata te esteja a confundir um pouco. Mas esta é daquelas obras em que não pretendo mesmo revelar-te muito do seu conteúdo narrativo, sob o risco daqui de estragar surpresas que eu preferia antes que vivenciasses ao lê-la. Acredita que eu gostava mesmo de te adiantar mais sobre este enredo. Mas não posso. Não posso mesmo. Por exemplo, na obra Jangada de Pedra, deste mesmo autor, ele próprio se referiu a ela em modo de sinopse, explicando que a certa altura a Península Ibérica se separa do resto do continente europeu e desata a navegar sozinha pelo Oceano Atlântico. E aqui num ensaio sobre a cegueira, até era relativamente simples explicar do que é que se trata esta história em poucas palavras. Epá, mas eu aqui não queria. Ok, fica com esta ideia. A obra foi escrita em 1995 e deverá ser mais ou menos por essa altura que a narrativa se desenrola. Envolve cegueira. You don't say! Pronto, envolve uma misteriosa epidemia em que uma cegueira igualmente misteriosa por ser branca ao invés de negra é o sintoma que ataca quem se deixa contagiar. E esta? Já te imaginaste a cegar de repente? De certeza que pelo menos já simulaste ficar privado ou privada do sentido da visão. My little cousin was born blind. But as a result, I now donate a considerable sum of money to a charity which gives dogs with eyes to blind Jews.
The chairman of the board recommends that those of us who are blessed with the gift of sight, that we spend, at least half an hour of our day with our eyes closed, so that we may better understand the darkness, and also to increase our donations and that. Alfie Solomons. Vou ler-te aquilo que disse o próprio Saramago sobre esta sua obra. Este é um livro francamente terrível, com o qual eu quero que o leitor sofra tanto quanto eu sofri ao escrevê-lo. Nele se descreve uma longa tortura. É um livro brutal e violento, e é simultaneamente uma das experiências mais dolorosas da minha vida. São 300 páginas de constante aflição. Através da escrita, tentei dizer que não somos bons e que é preciso que tenhamos coragem para reconhecer isso. E estas suas palavras sobre o seu próprio romance são absolutamente verdadeiras. Eu posso dizer-te que tenho amigos que são mais sensíveis e cuja leitura desta obra efetivamente os chocou. Julgo, no entanto, que não fará de nós perversos o facto de as revelações desta obra terem precisamente atiçado a nossa curiosidade sobre a mesma. E agora que já tens uma sinopse, um pouco contra a minha vontade inicial, vou dar-te mais alguma informação sobre este ensaio sobre a cegueira. Não tanto do ponto de vista do seu conteúdo, mas da sua forma. É que Saramago utiliza abundantemente ditos e ditados populares na sua narrativa, o que, quanto a mim, só a enriquece ainda mais. Fiz-te um pequeno apanhado de exemplos deste tipo de sabedoria aqui achados ao longo destas páginas e quero dizer-te-os. Quem não arrisca não petisca. Em terra de cego, quem tem olho é rei. Claro. Quem parte e reparte e não fica com a melhor parte, ou é tolo ou no partir não tem arte. Quem paga adiantado, acaba mal servido. Paga o justo pelo pecador. Quem corre por gosto não cansa. Falando é que a gente se entende. Com o mal das minhas vizinhas, para o seu bem. E ainda sobre vizinhas, fui à casa da minha vizinha, envergonhei-me. Voltei para a minha, remediei-me. Nem sempre o diabo está atrás da porta. Referindo-se às mulheres, diz, quem não as conhecer, que as compre. O hábito não faz o monge. Olhos que não veem, coração que não sente, guarda o que não presta, encontrarás o que é preciso. O pior cego é aquele que não quer ver, o silêncio ainda é o maior aplauso. E outros que ou são da sua autoria ou levaram adaptações suas, como neste exemplo em que diz não poderiam nem com uma gata pelo rabo. Modo de dizer muito antigo que se esqueceu de explicar por que extraordinária razão é mais fácil levar pelo rabo uma gata que um gato. Ou ainda, água mole em brasa viva, tanto dá até que apaga. A rima que apanha outro. E também esta brincadeira que faz e que te vou ler. Conheces o ditado? Qual ditado? O trabalho do velho é pouco, mas quem o despreza é louco. Esse ditado não é assim. Bem sei, onde eu disse velho é menino, onde eu disse despreza é desdenha. Mas os ditados, se quiserem ir dizendo o mesmo por ser preciso continuar a dizê-lo, têm de adaptar-se aos tempos. E por fim, aquele que eu até assumi como sendo um ditado que eu não conhecia, mas que depois de fazer algumas pesquisas foi sempre associado a este livro de José Saramago, ou seja, quase certeza que é uma frase da sua autoria, mesmo que entretanto se possa ter convertido em dito popular por causa dele, e que diz o seguinte: corno consentidor é 2 vezes corno. Vamos, como sempre, conhecer alguns certos deste livro. O rapazito estrábico, quando acordou, quis ir à retrete. Estava com diarreia, alguma coisa que lhe caiu mal na fraqueza. Mas logo se viu que não era possível lá entrar. Pelos vistos, a velha do andar de baixo tinha andado a servir-se de todas as retretes do prédio até não as poder usar mais. Só por um extraordinário acaso, nenhum dos 7, ontem, antes de irem deitar-se, precisou de dar satisfação a urgências do baixo ventre, senão já o saberiam. Agora todos as sentiam, e acima de todos, o pobre do rapaz, que já não poderia segurar-se mais. De facto, por muito que nos custe reconhecê-lo, estas realidades sujas da vida também têm de ser consideradas em qualquer relato. Com a tripa em sossego, qualquer um tem ideias. Discutir, por exemplo, se existe uma relação direta entre os olhos e os sentimentos, ou se o sentido de responsabilidade é a consequência natural de uma boa visão. Mas quando a aflição aperta, quando o corpo se nos desmanda de dor e angústia, então é que se vê o animalzinho que somos. A culpa foi minha, chorava ela. E era verdade. Não se podia negar. Mas também é certo, se isso lhe serve de consolação, que se antes de cada ato nosso nos puséssemos a prever todas as consequências dele, a pensar nelas a sério, primeiro as imediatas, depois as prováveis, depois as possíveis,
depois as imagináveis, não chegaríamos sequer a mover-nos de onde o primeiro pensamento nos tivesse feito parar. Os bons e os maus resultados dos nossos ditos e obras vão-se distribuindo. Supõe-se que de uma forma bastante uniforme e equilibrada, por todos os dias do futuro, incluindo aqueles infindáveis em que já cá não estaremos para poder comprová-lo, para congratular-nos ou pedir perdão. Aliás, há quem diga que isso é que é a imortalidade de que tanto se fala. Há sempre alguém que propõe uma ação coletiva organizada, uma manifestação maciça, apresentando como argumento, valedora tantas vezes verificada a força expansiva do número, sublimada na afirmação dialética de que as vontades, em geral, apenas adicionáveis umas às outras, também são muito capazes, em certas circunstâncias, de multiplicar-se entre si até ao infinito. Porém, não tardava que os ânimos acalmassem. Bastava que alguém, mais prudente, com a simples e objetiva intenção de ponderar as vantagens e os riscos da ação proposta, lembrasse aos entusiastas os efeitos mortais que costumam ter as pistolas. De certo percebeste que Saramago não se limita a relatar-nos a história e a descrever o que nela vai acontecendo. Saramago acrescenta a isso alguma conversa que tem connosco enquanto leitores sobre temas que se estão a passar naquele momento, aliás, da história, mas que permitem extrapolar para outras coisas da vida e daquilo que são as suas visões sobre a mesma. Quanto a mim, verdadeiramente apaixonante. Esta obra está, obviamente, publicada em diversas editoras. Neste caso, esta é da Porta Editora. Contempla 17 capítulos não numerados que diferem bastante entre si no que ao tamanho diz respeito, ou seja, à quantidade de páginas de cada um. O que é, diga-se, apanágio deste autor. Ou seja, se gostas que cada sessão de leitura tua obedeça à leitura de um capítulo na íntegra, o que vai acontecer aqui é que vais apanhar sessões maiores e sessões mais pequenas. Mas não te preocupes muito com isso. Ou seja, se calhaste num capítulo mais longo e não estás com vontade de ler tantas páginas, ou o contrário, se simplesmente leste um capítulo e apetece-te ainda ler mais do próximo, mas queres que não lerás mais um capítulo inteiro, interrompe onde quiseres a tua leitura, porque eu vejo aqui a divisão em capítulos pura e simplesmente como pequenas interrupções na narrativa que em nada interferem com o entendimento da mesma. Após a leitura deste livro, eu creio que só tens duas coisas a fazer. A primeira é refletir muito naquilo que acabaste de ler. E a segunda é adquirir o ensaio sobre a lucidez. Eu ainda não li, é certo, mas ao que parece, não se tratando de uma verdadeira continuação do ensaio sobre a cegueira, aparentemente, pelo menos alguns personagens transitam de uma história para a outra. E como eu fiquei bastante próximo destes personagens sem nome, não resisti a ir comprar este ensaio sobre a lucidez e estou desejoso de começar a lê-lo. Pela sua inigualável escrita, pela forma incrível como nos coloca dentro da história e nos faz sentir não só a alegria, mas acima de tudo toda a miséria por que passam os personagens, pela sua imaginação diferenciada e imparcialidades à parte, pelo facto de ser português, eu dou a este ensaio sobre a cegueira de José Saramago a nota de 8,5 pontos em 10 possíveis. Uma das notas mais altas que já atribuí aqui no Queres Ler Lê Isto a um dos livros que mais gostei de ler em toda a vida. E tu, se ainda sentes alguma objeção em ler este autor pela sua forma de escrita ou por aquilo que te lembras sobre a sua forma de escrita, o meu conselho é que estrangules o mais brevemente possível esse preconceito. Também tu, talvez já não sejas a mesma pessoa que eras a quando da primeira vez que contactaste com uma obra de José Saramago. E nestes tempos recentes, temos aberto a nossa mente a tantas coisas, por que não fazê-lo também às nossas leituras? Ensaio sobre a cegueira, José Saramago, 8,5. Queres ler?